A tragédia em Minas Gerais se iniciou em fevereiro de 2026. Infelizmente, esse é um ano de eleição e Lula está tentando se utilizar da dor e do sofrimento dos mineiros. Logo, nada melhor do que um gaúcho para lembrar do que os governos corruptos são capazes de fazer. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por O Salsichão do Amor, revisado por Libertos e narrado por Gordinho Caipira. Os eventos se iniciaram entre os dias 23 e 24 de fevereiro. As causas foram as fortes chuvas que acarretaram em enormes enchentes e deslizamentos. Até agora, as cidades mais afetadas foram Juiz de Fora, Ubá, Matias Barbosa e Cataguases, entre outras. Para quem não sabe, o Salsichão do Amor é a identidade secreta de um jornalista de Porto Alegre que fez parte de equipes de resgate, transporte, doações e tudo mais que a situação pediu. Logo, meu texto possui cunho pessoal para transmitir a mensagem. Em primeiro lugar, vou pedir que você feche os olhos, apenas feche os olhos e preste atenção na narração, pois foi assim que milhares de pessoas se sentiram. Quando a tragédia ocorreu no Rio Grande do Sul em maio de 2024, acabou a luz. Foi assim que milhares de pessoas se sentiram. Tudo virou escuridão. E agora imagine que você sente água gelada tocando os seus pés. Dentro de casa, uma água escura, com cheiro de esgoto. Algo podre. É a água com cheiro de morte. Imagine agora que a água não para de subir. Chega gelada na sua cintura. E você precisa ir para o andar de cima ou subir em algum móvel. Imagine agora que a água chegou no seu pescoço. Você está preso dentro de casa, gritando por socorro e ninguém vem. E com o tempo, isolado, preso em uma escuridão infinita, no frio intenso e com um cheiro de morte por todas as direções, você realmente se pergunta se já não morreu. Pois foi esse tipo de coisa que aconteceu com os gaúchos. A ideia da escuridão total, do frio, do cheiro insuportável e do sofrimento. Essa é a descrição do inferno, do purgatório, do sete além, do umbral, de qualquer outra descrição da vida após a morte. Aqui é um gaúcho agora escrevendo para você ajudar seu irmão mineiro. Existe um velho ditado que diz: Deus dá as maiores batalhas para os seus maiores guerreiros. Só que em 2024, Deus deve ter ficado apavorado ao ver tantos gaúchos se jogando na água para ajudar o próximo. Foi o povo pelo povo. Vamos lembrar uma das maiores tragédias gaúchas para pedir ajuda ao irmão mineiro. Afinal, toda a verdadeira base de moral vem da compaixão. Frase de Arthur Schopenhauer. Em 2 de maio de 2024, meu primeiro contato com a chuva forte foi na Avenida Assis Brasil, em Porto Alegre. Estávamos de carro passando na avenida quando nos deparamos com a água. O carro quase boiou antes de desligar. Eu tive que sair do carro e começar a empurrar o veículo para fora da enxurrada. Foi quando percebemos que outros carros também precisavam de ajuda, especialmente o veículo de uma mulher que ficou presa dentro do carro. Quando finalmente ligamos as notícias, descobrimos o tamanho da tragédia. Nos próximos dias, seriam mais de 180 municípios atingidos. Durante a tragédia gaúcha, toda a atenção da Rede Globo foi primeiro para um show da Madonna. O fato das principais emissoras não estarem cobrindo a tragédia mineira com tanto respeito pode significar a banalização do mal, que são capazes de abandonar a história humana se não houver como criar narrativa. No Rio Grande do Sul, narrativas foram criadas. Lula tentou empurrar o Montanha, o Paulo Pimenta da lista de corrupção da Odebrecht, para tomar conta do estado antes de se candidatar a governador. Daniela Lima mentiu na Globo desmerecendo o povo gaúcho. Uma narrativa de que foi o governo que salvou a todos. Toda narrativa é uma mentira. Janja conseguiu falhar sem fazer nada para salvar um cavalo em cima do telhado. Narrativas, narrativas e narrativas. Devemos nos lembrar que tudo que entendemos por narrativas veio de um monstro, Joseph Goebbels. O nome do livro é A Arte da Propaganda. É evidência histórica irrefutável. A esquerda usa a arma de um nacional-socialista do Partido dos Trabalhadores da Alemanha. Nem mudaram o nome. A narrativa é a linguagem do teatro. Uma mentira. Uma narrativa repetida 1000 vezes começa a se tornar verdade. Por isso que eu peço mais ajuda para o povo mineiro. Vamos falar de doações. Meus amigos e eu nos voluntariamos para o resgate para levar doações e roupas. Tivemos dias e noites inteiras carregando e descarregando doações, caminhões inteiros. Este é um assunto importante para explicar o que o povo mineiro está precisando nesse momento. Eles precisam de água limpa, doações de alimentos e roupas limpas. Também não podemos nos esquecer de que Lula roubou doações do povo gaúcho. Desviaram caminhões de doações para Lula montar um palanque em São Leopoldo. Uma vergonha. Algo digno de um homem que já foi capaz de fazer palanque por cima do caixão de uma ex-companheira e de seu próprio neto. Infelizmente, devemos nos lembrar disso para não deixar que isso se repita, especialmente em ano de eleição. Um de nossos irmãos que ajudou no resgate perdeu quase tudo. Perdeu a casa, perdeu o carro e quase perdeu a família.
Tudo que tinha era a roupa do corpo. Alguém lhe perguntou o motivo de ajudar outras pessoas, e sua resposta ainda não saiu da minha cabeça. Ele perdeu quase tudo, menos a coragem. Durante alguns dias, diversas cidades foram devastadas e eram cenários de filme de guerra. Mas pior que tá não fica, né? Fica sim. O governo Lula soltou diversos bandidos de nosso presídio central. Esse é um verdadeiro alerta para os mineiros. As noites no Rio Grande do Sul se tornaram verdadeiros cenários de terror. Enquanto tentávamos resgatar pessoas, tudo à nossa volta eram cidades inteiras sem luz, com água gelada sempre na cintura e o silêncio assustador quebrado por gritos de socorro. Misture isso à existência de monstros, uma espécie de Silent Hill com um elenco de Carandiru. Muitos moradores viveram verdadeiras histórias de horror, escolhendo ficar em casa só para evitar os saques. Isso é culpa direta de Lula. Imaginem o filme de terror mais assustador que já assistiram. Noites em silêncio aterrorizante, monstros de verdade tão humanos quanto eu e você, água e lama por todos os lados, devastação. E agora imaginem pessoas dispostas a andar na escuridão para salvar outras pessoas. Homens caminhando horas e horas no pior cenário de horror, resgatando vidas. Uma noite resgatamos uma moça dentro de casa desmaiada de hipotermia. Ao colocarmos no barco, a secamos com toalhas, a cobrimos com cobertores limpos e a fizemos tomar chimarrão quentinho. Quando ela acordou, a primeira coisa que ela perguntou foi sobre seu bebê. Demos meia volta com o barco, voltamos para a casa dela e bandidos já estavam por lá para saquear. Um dos bandidos tinha um facão de mão e outro segurava um machado, como se fosse o Jason. Era o ápice do horror. Nos entregamos a um sentimento de aceitar o pior. Avançamos contra eles. 50 minutos de porradaria da mais irrefutável qualidade. Resgatamos o bebê. No outro dia, voltei para casa da minha família e abracei a minha velha mãe com quem eu não conversava há 5 anos. Brigamos por política. Estamos em ano de eleição. Lula é o presidente. Seu STF perseguiu e censurou a oposição, até prendendo Jair Bolsonaro. Lula agora só tinha uma coisa simples a fazer da vida em favor do povo mineiro: ter compaixão e ajudar, só isso, e ainda falhou. Ele está preso à lógica do Dick Vigarista, pode ter o carro dele na frente de toda a corrida maluca, ele ainda vai preferir estacionar e preparar uma armadilha para prejudicar os outros ao invés de seguir em frente, e ainda vai ficar esperando para ver quem caiu na armadilha. O vídeo dele cercado de puxa-sacos e ainda sendo chamado de ladrão pela população é uma das melhores demonstrações de justiça poética. Lula roubou o Rio Grande do Sul no pior momento. Se vingou do agro. Seu governo tem a cara de pau de dizer que apenas 67 pessoas morreram durante a tragédia, como se as pessoas desaparecidas ainda estivessem enterradas na lama. Não desejo isso pra ninguém e dedico todo o meu apoio ao povo de Minas Gerais. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!